Está no ar Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito incrível. A gente já trouxe alguns especialistas para falar sobre consciência sistêmica, constelações familiares, constelações sistêmicas, mas hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a questão da pedagogia. E aí quando a gente fala de pedagogia, a gente fala dos pequenos. E é muito legal pensar nessa questão da consciência sistêmica numa faixa etária mais nova, porque a gente sempre fica pensando, poxa, quando eu estou mais maduro, aí eu vou fazer um link com a minha família, pensar nos meus avós, tal, mas eu também já tenho toda uma experiência, toda uma vida e, de certa forma, já errei bastante. Agora, quando a gente está pensando numa pessoa nova, se desde criança ela começa a ter uma percepção diferenciada, eu acredito que é muito bom, principalmente para quem é educador como nós. E aí o Roberto deve estar voltando de uma viagem, tirou alguns dias. Roberto, seja bem-vindo de novo ao programa. É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos entrevistar a Vanessa, que está super nervosa, mas daqui a pouco ela vai descontraindo. Então seja bem-vinda, Vanessa, ao Pessoas de Valor. Roberto, hoje o programa é contigo. Vamos falar um pouquinho sobre alguns projetos que vocês estão desenvolvendo, principalmente nessa área. Eu que agora sou pai de uma pequenininha de 1 ano e 3 meses, eu já fico pensando, uau, que legal poder imaginar que um dia a minha filha, em breve, também vai poder participar de um projeto como esse e, de repente, ter uma visão diferenciada de mundo e a educação dela também ser diferente, né, Roberto? Com certeza, né? Porque é um prazer, eu convidei a Vanessa já há algum tempo, agora que ela conseguiu elaborar um horário para vir, é um prazer estar aqui. A Vanessa, que é pedagoga, professora, né, vai falar um pouquinho do trabalho fantástico que ela faz com as crianças, né? Porque quando a gente fala em consciência sistêmica, em constelação familiar, as crianças que entram no sistema, as novas, elas vêm representar todo aquele sistema e muitas vezes elas vão catalisar todas as questões e muitas vezes os problemas que vêm desse sistema familiar. Sim. Né? Porque por amor as crianças fazem isso. É um amor, assim, que a gente fala que é um amor infantil, um amor cego, mas é um amor muito profundo que as crianças trazem, que elas têm, né? Então, poder olhar para isso, poder olhar para essas famílias, e os professores têm isso na mão, né, Vanessa? É uma coisa, assim, fantástica, é uma oportunidade, assim, maravilhosa de trazer um equilíbrio para as famílias, para os sistemas, e a escola trabalhar junto com isso, que é tão importante, né? Então, eu quero deixar a palavra com a Vanessa para ela trazer a experiência dela, que é incrível, um olhar que vem crescendo dessa pedagogia sistêmica, né? Na América é muito forte, no Brasil, no México. Vanessa, bem-vinda. Obrigada. Pode falar. Agradeço o convite. Só para vocês entenderem, eu sou formada em pedagogia, atuo há 14 anos na escola pública, trabalho esse ano no ensino fundamental, me formei com o Dr. Roberto ano passado no curso de consciência sistêmica. Eu já sabia que a escola colabora diretamente na formação integral, né, da criança, no desenvolvimento humano, e a consciência sistêmica me trouxe um caminho saudável para colaborar com essa formação. A escola, ela está a serviço da vida, né? Ela não substitui a família, ela colabora. E esse ano nós desenvolvemos um projeto muito bonito, né? Essa escola pública, ela trabalha a história de brasileiros que contribuem socialmente e culturalmente. A comunidade é muito presente, então a cada 15 dias todas as salas vão para assistir essa contribuição. E o Dr. Roberto foi na minha escola e nós trabalhamos durante meses, né, a pedagogia sistêmica. Para entender a pedagogia sistêmica, quando eu vejo o aluno, eu sei que ele é o representante da família, né? Então, eu tenho 30 famílias naquela sala. E daí nós trabalhamos nesse desdobramento e todos esses conhecimentos que a consciência traz. Primeiro, o autoconhecimento, né? O aluno tem a oportunidade de olhar para dentro, porque além mais do que conteúdos, né? A escola forma seres humanos para a humanidade. Sim. Então, extrapola conteúdos escolares. Então, ele tem que olhar para o outro e perceber o outro, e ele olhar para o todo, perceber o sistema. Então, nós trabalhamos a leitura de emoções, o autoconhecimento, e quando apresentou a família a função saudável, né, do amor na família, né, nós contamos com a contribuição e todos os estudos do Bert Hellinger, que é pedagogo e filósofo, e levamos para a sala de aula as ordens do amor, né, onde ele fala do pertencimento, da hierarquia, da lei do dar e receber,
da função do amor saudável. E a aprendizagem, ela está diretamente ligada com isso, né? Quando a criança tem dificuldade de aprender, é porque a alma dela, né, a consciência dela, olha para o sofrimento familiar. Então, quando eu vejo uma criança, nesses 14 anos, quantas crianças eu na minha sala de aula, convivi com essa dificuldade de aprendizado. Hoje, eu sei que essa criança, ela olha para o sistema dela. Então, quando eu atendo os pais, os familiares e ela, eu consigo, de maneira saudável, colaborar. Assim, eu vejo que dentro desse contexto que você coloca, quando a gente está na sala de aula, por exemplo, eu também como professor, né, quando a gente está na sala de aula, a gente vê às vezes um aluno com uma dificuldade, ou às vezes algum aluno que está andando mais rápido do que os outros, ou seja, alguém que está com algum prejuízo, às vezes até cognitivo, coisas das mais variadas e independente da faixa etária. Quando a gente aplica esses conceitos da sistêmica, a percepção que tem é que a gente consegue fazer uma leitura mais completa daquelas dificuldades. Isso. Não vai ser uma leitura, por exemplo, como às vezes a gente como neuropsicólogo fala, às vezes a criança tem algum transtorno, tem algum atraso, tem isso, tem aquilo. Não, às vezes tem um conceito emocional por trás daquilo e que vai desencadear todo um resultado em sala de aula e que muitas vezes vem da casa da pessoa. Isso. O emocional, muitas vezes, que a criança, ela capta muito o que acontece no ambiente familiar, né? Então, quando existe algum conflito familiar, questões de dificuldades, do relacionamento entre os pais, né? Porque às vezes os pais falam assim, a gente está muito acostumado com isso, a gente também é pai, né? E fala assim, não vamos falar alto para as crianças não saberem, mas as crianças sentem na alma quando existe alguma situação, algum conflito, algum problema na família, não só entre os pais, mas quando vem acontecendo algum conflito familiar, algum problema, alguma doença, a criança sente isso, né? Sim. Então não adianta querer esconder isso de uma maneira da criança. Muitas vezes é melhor você falar de uma maneira aberta, claro que compatível com o entendimento, com a fase que aquela criança tem, mas trazer essas questões, né? Incluir a criança, porque a criança tem tanto amor pela família que se não for bem colocado, bem explicado, ela pode querer assumir a dor e o sofrimento dessa família por amor. Sim. E isso a gente tem que fazer de uma maneira, com um olhar saudável, para não deixar que isso aconteça. Que a criança não adoeça em nome do sofrimento da família. Agora a Vanessa colocou essa questão das 30 famílias e não 30 crianças. Isso. Assim, como é para um pedagogo, né, para um educador, vamos pensar assim, deixar de atender 30 crianças apenas, né, porque vai continuar atendendo, mas para atender 30 famílias, porque no momento que você começa a também trazer essas pessoas e ter contato, você começa a também ter contato com as histórias, com todas essas histórias e aí fazer um mapa, né, muito maior, muito mais rico, mas ao mesmo tempo mais complexo. Como que é essa figura? Porque eu fico imaginando assim, vamos implantar isso na educação brasileira como um método. Aí de repente assim, esses professores têm condições, até tempo para poder fazer esses desdobramentos? Como que foi no teu caso? Eu represento, né, vários professores que estão nesse movimento, né, de despertar dessa função saudável que a escola tem na formação da criança. É um trabalho muito profundo, tanto que quando nós desenvolvemos, eu comecei a atender os pais porque eles participam da vida das crianças e queriam entender melhor o conteúdo do projeto. Sim. Ou queriam também relatar que depois que leu com a criança o conteúdo do projeto, que todos devem ser incluídos, né? E olharam por uma exclusão, eles foram relatar a importância de ver isso e como foi libertador, né? Incluir aquela pessoa que não estava na família. E assim, eu sinto que nós estamos caminhando para um novo tempo, né? Eu represento muitos professores que quando olham um aluno, né? Eles olham esse ser humano em desenvolvimento, né? E essa contribuição para um projeto de vida mais saudável. São muitos professores, né, que estão nesse movimento. E é um trabalho que está acontecendo, né? Na minha escola, esse projeto ele já tem mais de 10 anos, né, que nós levamos histórias de vidas saudáveis de brasileiros. Tá.
E a família, ela é convidada não só para falar quando o aluno tem dificuldade, e sim para mostrar coisas boas, a esperança, né? Olha o que nós estamos construindo aqui na escola, quantos saberes tem. A consciência sistêmica, ela é um caminho muito saudável, porque juntou todos os recursos que eu tinha, né? E eu consegui amarrar tudo isso. Então, eu sou muito grata ao curso de consciência sistêmica. É um instrumental muito rico. Né? Muito. Eu convido a todos, convido mesmo. O Dr. Roberto sempre recebe, né? Quando eu vejo alguém que está nessa caminhada, nessa busca, eu sempre falo, conheça o curso de consciência sistêmica. Vanessa, eu fico ouvindo assim, você falar e fico imaginando, porque os nossos telespectadores, eles são também bastante curiosos, né? Você poderia dizer, ousaria dizer, por exemplo, que a gente está vendo um novo educador vindo por aí com esses instrumentais? Muitos educadores. Eu represento um movimento de muitos professores. Que deixa de ser simplesmente um passador de conhecimento. É mais do que o conteúdo. Para poder ter uma humanidade. Porque, Roberto, me parece, quando a Vanessa coloca assim, que a gente está falando, como a gente também já, de vez em quando, conversa com alguns médicos, tal, a questão da humanidade. É como se tivesse uma educação mais humanizada quando faz essa leitura. Porque você está integrando, mais do que ter aquela metodologia da pedagogia que diz, olha, vai ter que ter reunião de professores, aí depois reuniões com os pais, bimestrais e tal. A gente está falando em trazer os pais, trazer a família para efetivamente participar da vida do filho na escola. No momento de sociedade que a gente fala que os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos para as escolas. Eu creio que a ampliação da consciência ela tem que se dar em vários contextos, né? A gente tem falado em saúde, de ampliação de consciência na saúde, no direito sistêmico, na justiça, na sociedade, e a pedagogia faz parte disso também. Então, quando a Vanessa falou do exemplo das exclusões, né? Quando a gente consegue fazer com que uma criança, representando essa família, olhe para as exclusões da família dela, algum avô, às vezes um pai, ou uma mãe ou um irmão, que foi excluído e possa ser trazido de volta, reequilibrando essa família, esse sistema, e fazer com que a própria família, os pais, venham junto para a escola para trabalhar, porque a gente sabe que... Maravilhoso, né? Como pedagogos, professores, né? Dos cursos, enfim, e como pais também, a gente sabe que há uma necessidade de combinar esse trabalho, de somar os esforços, muda, né? Roberto, a família tem um olhar e a escola também tem. Muda né? até a relação do professor-aluno. Com porque certeza. a gente acaba tendo uma vivência diferente com o aluno. Porque aquela coisa do professor de antigamente que era meio endeusado, isolado e que não tinha quase contato com o aluno, para um professor que efetivamente acompanha a vida de cada uma dessas crianças. Assim, fica muito claro, né? Tomando com gosto e respeito as palavras de Paulo Freire, todos nós somos aprendizes. Então, quando eu ensino, eu aprendo com o meu aluno, e quando ele aprende, ele ensina também. E o projeto em si mostrou, quando o Dr. Roberto foi na sala, né, de aula, conversar com os alunos, e eles conseguiram falar para ele aquilo que eles mais gostaram do projeto, aquilo que mais marcou, e realizaram perguntas. Então, eles conseguiram falar da dificuldade da separação dos pais, a dor, do sofrimento, como lidar com o relacionamento de um irmão mais difícil, lidar com sentimentos de raiva. Então, assim, hoje eu sei que esse projeto despertou, né, nessa turma, são crianças de 7 e 8 anos, o olhar consciente. Então, eu olho, né, para aquilo que eu estou vendo. Então, eles conseguem olhar para a atividade escolar e saber que eles estudam não só para passar por uma prova, eles estudam para a vida. Para a vida. Porque a escola prepara para a vida. Perfeito. Então, quando eles sentem alguma coisa que não é legal, tudo bem não ser perfeito, né? Eles sabem disso, nós estamos em construção. Então, eles sabem que eles, olhando para isso, eles conseguem escolher, né? Eu escolho aprender, se eu não conseguir tudo bem, eu posso fazer melhor. O importante é eu tomar consciência, né? No curso de consciência sistêmica tem até uma dinâmica, né? Quem dirige o seu ônibus? Então, eu mostrei para as crianças, quem que está dirigindo? Se você deixar a sua emoção dirigir, para onde que ela vai te levar? Sim. Então, eles tão pequenos, eles são mais abertos. Até que a gente. Eles conseguiram entender que eles que são os construtores dessa história. Na prática, a gente está falando em inteligência emocional a partir das primeiras idades, né, da despertar, formação. Isso. Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui. Você está na Santa Cília TV assistindo Pessoas de Valor e a gente volta em 1 minuto.
Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Pedagogia sistêmica, inteligência emocional, são assuntos que a gente está abordando aqui no Pessoas de Valor para falar de uma idade, de uma geração, no momento de mundo que a gente percebe que é quando mais os novos estão precisando, porque a gente está vendo a quantidade de conflitos, os pais não estão sabendo lidar de verdade com seus filhos, e eu vejo isso continuamente. Eu logicamente, por lecionar no ensino superior, eu pego um pouco já os efeitos colaterais disso, né, da má formação, da má educação e dos conflitos entre pais e filhos e tal, e aí, de repente, a gente vem com algumas soluções. E aí, quando a gente tinha, numa época de estudar pedagogia, de estudar educação, que aí eu via Freinet, né, próprio Paulo Freire, como você comentou, e tantos outros pensadores, então tem Vygotsky, um monte de pessoas, e na psicologia também, a gente tinha um momento que era uma outra sociedade. E hoje a gente está numa sociedade que a gente está falando que dá sim para falar em inteligência emocional com os pequenos. Quando você traz esse teu projeto e você fala um pouquinho sobre ele, e principalmente quando a gente começa a falar da obra do Bert, de quanto, né, porque também pedagogo, quanto ele está introduzindo, a gente começa a pensar numa nova pedagogia também. Você falou que está representando alguns professores. O que mais me encanta é imaginar que você está desenvolvendo isso, por exemplo, na rede pública. Isso. Na sua visão, você acha que esse é um início de uma revolução que pode ser colocada, por exemplo, numa rede de educação, de ensino pública? Sim, a BNCC, que é a Base Curricular Nacional, né? Ela fala na formação integral. Então, hoje é lei, é direito de aprendizado, essa formação integral. O aluno tem direito, sim, de desenvolvimento cognitivo, emocional, social, cultural. Então, existe um movimento, né, maior para a educação. Eu encontro a consciência sistêmica como esse caminho saudável, como eu já disse. Eu quero só relatar, né, aproveitar a oportunidade, que no desdobramento desse projeto, os alunos eles conseguiram entender que a família é um rio, né, de vida que passa, e que eles receberam essa vida. E olhar para os pais, né, entender que às vezes os pais, como casal, não puderam ficar juntos, mas como pais seguem, independente se eles estão ou não, né, na mesma cidade, na mesma casa, nós carregamos o nosso pai, né, e nossa mãe no nosso coração e somos representantes desse amor. Então, isso fortaleceu muito os alunos, por quê? Principalmente nesse momento que a demografia mudou completamente no país, né? Quer dizer, o conceito do que era um casal, né? Os modelos. Então, hoje a gente tem modelos dos mais variados, né, Vanessa? E até relatar um exemplo de um aluno que o lado do pai, né, quando nós montamos a árvore da família, ele deixou em branco, né? Então, daí eu chamei para conversar. Ele falou primeiro que não conhecia, né, Dr. Roberto? Daí eu falei, mesmo que não conhece, tem um estudo de coerência cardíaca, o nosso coração é inteligente. Eu falei, mesmo que você não conheça, a informação está aqui, então se conecte. Falei na linguagem para a criança. E daí ele completou com corações, ele sentiu, completou, e depois de 3 dias ele voltou e falou, professora, eu não posso falar, né, porque, na verdade, o meu pai, ele
Ele era um criminoso, aí morreu, e isso machucou muito minha família. Então, eu não me senti autorizado em colocar. Aí eu olhei, né, nos olhos dessa criança e falei... E a gente está falando de uma criança de 7, 8 anos. 7 anos, que olhou para isso. Com uma sabedoria. Isso. É. E fiz ela perceber assim, ele fez uma coisa muito boa, que é você. E você vai fazer algo muito bom com a sua vida. Essa é a oportunidade, essa é a sua sacada. A história dele é dele, ele fez aquilo que ele conseguiu fazer. Na realidade, nas condições, você pode fazer melhor, você está olhando para isso. E a escola é uma oportunidade. Só para vocês entenderem um pouquinho. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Meus pais não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. E quando eu tinha 7 anos, meu pai me colocou na escola. Isso representou a minha maior oportunidade. Por isso que eu trabalho com muito gosto e prazer nesses 14 anos dentro da escola pública. E eu sei que é um direito de aprendizado, é um direito de todos. A escola pública é um direito conquistado. E isso eu mostro também para os alunos, porque eles veem a escola pronta e às vezes não faz muito sentido. Por que a escola? O que eu estou fazendo aqui? E cabe à escola também contribuir. A escola foi um direito social conquistado. Nem sempre teve escola para todo mundo. Sim. Houve uma luta, né, para que isso ocorresse. E hoje tem. E ela é de todo mundo contribui, diretamente ou indiretamente. Independente do caminho do pai, Isso. né? Como no caso desse exemplo, essa pessoa pode, por exemplo, esse menino pode, de repente, através da escola, fazer um outro caminho e não reproduzir. Porque a gente vê muito isso na sistêmica, né? A sistêmica coloca assim, cada um traz a história da sua família. Enquanto a gente não conseguir ter essa consciência, a gente vai repetir a história da família muitas vezes para justamente incluir aquele que foi excluído. Então, no caso desse pai, né? É um pai que ouve todos esses problemas, porque também ele passou por situações familiares dele, sistêmicas dele anteriores. E se isso não for colocado como a oportunidade que a Vanessa teve de trazer o aluno dela, ele poderia vir num futuro, né, por lealdade a esse pai, repetir o comportamento dele. E essa é a grande oportunidade que a consciência sistêmica traz, de nós olharmos para isso. Para não precisarmos repetir, mas sim honrar essas pessoas que constituem a nossa família, através do qual a vida chegou até nós, e escolher a partir daí fazer algo de bom com o nosso caminho. Né? Não excluindo, não negando, aceitando cada um como é, mas tendo a opção e a escolha de levar uma maneira saudável a vida adiante. E isso é uma oportunidade que não tem preço. Aí eu vou para a questão prática agora, né? Para a gente ir para o final do programa. Como que uma pessoa que está nos assistindo pode participar disso ou de repente levar o projeto? Vamos supor que tenha educadores assistindo. Como que eu faço para levar isso para a minha escola? Quem está nessa busca, um caminho é o curso de consciência sistêmica. Ou seja, o professor, para fazer isso... Ele vai ganhar todos os recursos, o embasamento técnico e teórico, né, profundo, para ele conseguir desenvolver esse olhar. Tá. É o curso de consciência sistêmica. Mas aí quem vai fazer esse curso? Por exemplo, o professor faz ele leva para a escola ou teria que ser, por exemplo, um diretor, o professor, um coordenador? Ele tem autonomia. Né? Pode ser, lógico que pode ser um coordenador, um diretor, mas o professor ele tem autonomia para desenvolver a sua metodologia dentro da sala. Porque também eu penso que se todos tivessem esse conhecimento e aplicassem mais em larga escala, talvez o resultado seria bem diferente, porque um vai ajudando o outro, né? Se cada um, o Consistêmica e outros cursos que trazem esse conhecimento também, o que faz é com que a gente possa ter esse olhar. Então, como eu trago esse olhar para a minha prática diária, clínica, na saúde, a Vanessa traz para a escola, né? Você pode trazer para a universidade. Não é? Então, a gente traz porque isso faz parte de um olhar. A partir de então, a gente tem um olhar, um modelo, um paradigma de mundo para poder trazer esse trabalho. Então, as pessoas precisam se capacitar para ter esse entendimento. Isso que é importante. Eu me organizei para realizar dentro das aulas de arte, né? Dentro do currículo do ensino fundamental da série do ano que eu leciono. Aproveitei, né, a carga horária de arte para conseguir colocar esse conteúdo, porque trabalhei a expressão artística, a ludicidade, comunicação, né? Isso, e daí fui usando todos esses aportes também dentro
da pedagogia sistêmica. Né? Um livro, né, já que você falou de livro, que traz um despertar muito profundo, é do Bert Hellinger, Olhando a Alma das Crianças, eu gosto bastante. Ele fala, né, da contribuição da escola, do professor quando olha para o aluno, da criança que aprende ou não aprende. Por quê? Independente da escola ou não, o ser humano ele nasceu para aprender. Né? Isso faz parte do desenvolvimento saudável da nossa vida. E nós vamos aprender a vida toda. E este livro traz reflexões, relatos profundos, que vai despertar, né, em cada professor, nos pais, né, na comunidade, quem se interessar. É um ponto de partida. Isso, é um ponto de partida. Legal. Vanessa, quero te agradecer pela tua participação aqui, ficar essa dica de leitura e, claro, você vê que já puxa o gancho também para uma capacitação, né? Porque eu fico imaginando quem trabalha com educação, principalmente quem trabalha com criança, tem que ser um eterno aprendiz também, porque não dá para você amanhã fazer um curso e falar, agora eu vou ser professor e ficar 30 anos fazendo, né, isso. Quando alguém faz uma formação desse tipo, é que não leva só para o profissional, primeiro a gente leva para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vivência, e a partir de então, né, com essa transformação, a gente pode levar também para o nosso profissional. Perfeito. Obrigado. E vou fechar com as palavras do Dr. Roberto. Toda vez que eu me curo, eu consigo curar a todos. E eu tenho muita gratidão, é uma oportunidade mesmo que eu tenho da vida de estar aqui, né, com o meu professor, meu mestre, com você, aprender de forma sistêmica e consciente. Nós aprendemos com você. Gratidão. Com certeza, legal. Estamos todos a serviço da vida. Obrigado pela tua participação. Roberto, sensacional, né? Sensacional, por isso que eu fico imaginando que isso aqui é uma... tempo, às né? vezes a gente brinca, né, que o programa é uma gota no oceano, mas se a gente provoca se provoca 2, 3, e aí a gente começa a multiplicar esse conhecimento, assim, né, a gente vai ter uma nova... a difundir esse olhar, tudo isso, os tópicos que você traz no programa, quando eu posso participar também, sempre quero trazer pessoas que tenham a acrescentar tanto, como hoje a Vanessa, que a gente é muito grato, né, que ela veio lá de longe para cá, para poder trazer esse aporte incrível e tudo isso que vem sendo desenvolvido em benefício das crianças e da vida, né? Perfeito. Legal. Obrigado. E fiquem com a programação da Santa Cília TV. O Pessoas de Valor volta na semana que vem. Até lá.